Fala, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Direito Constitucional. Estamos estudando aqui o recurso extraordinário e agora a gente vai aprender como é que você faz para analisar o seu problema e identificar que a hipótese correta é de cabimento de um recurso extraordinário. Beleza? Então, volta comigo aqui, vamos só lembrar das primeiras coisas. Lembrando, primeiro, no caso, você vai ter aí, para a hipótese de recurso extraordinário, sempre um caso concreto, tá? A gente não vai discutir matéria de fato, porque não é possível fazer isso em um recurso extraordinário. Mas é um caso concreto, porque você não está fazendo a análise abstrata de uma lei. Porque se assim fosse, seria a hipótese daquelas ações concentradas, como a DIN, a DECOM. Nesse caso, você vai ter um problema concreto, mas que, de alguma forma, ele viola a nossa Constituição Federal e que, portanto, como último recurso, você vai usar o recurso extraordinário, tá? Lembrando que ele serve para uniformizar a interpretação da Constituição, ele é cabível nas hipóteses aí do artigo 102 da Constituição Federal, né, alíneas A, B, C e D, e o que você vai ter que fazer é justamente, após a leitura do seu problema, pensar, primeiro, eu tenho aqui uma decisão em única ou última instância? Ah, eu tenho. Então, eu vou dar uma olhada. Ela viola, de alguma forma, a Constituição Federal? Percebi isso? Bom, se eu reparei isso aí, eu já corro lá no 102, dou uma olhada nas alíneas A, B, C e D, vejo se cabe ali. Se couber em alguma dessas hipóteses, já acende o alerta vermelho. Basta, então, eu analisar os últimos requisitos. Eu vou ver aqueles outros requisitos que são essenciais para a propositura dessa ação, desse recurso, e se eles estiverem presentes, você já sabe que é um recurso extraordinário, basta elaborar a sua peça. Beleza? Então, vamos lá. Você vai ler o problema, corre aqui no 102, vê se é hipóteses de alínea A, B, C ou D, e se for, você vai analisar de novo aqueles requisitos últimos, tá? Que está no quadradinho azul aqui da sua tela. Então vamos lá. O primeiro problema caiu na prova da OAB, no 8º exame da OAB-FGV 2012. Diz o seguinte: com fundamento na recente lei 1234 do Estado do Y, que exclui as entidades de direito público, privado da administração pública do dever de licitar, o Banco X, que é uma empresa pública daquele estado, realiza a contratação direta de uma empresa de informática, empresa W. O caso vem a público após a revelação de que a empresa contratada pertence ao filho do presidente do banco e nunca prestou tal serviço antes. Além disso, o valor pago estava muito acima do preço do mercado do serviço em outras empresas. José, que é um cidadão local, ajuiza ação popular em face do presidente do banco e a empresa W perante o juízo de primeira instância do Estado Y, em que pleiteia a declaração de invalidade do ato de contratação e o pagamento das perdas e danos, ao fundamento de violação ao artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos, além da violação de diversos princípios constitucionais. A sentença, entretanto, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, afirmando ser válida a lei estadual que autoriza a contratação direta. Fique esperto aqui, hein, porque a Constituição já fala o contrário, sem licitação, pelas entidades de direito privado da administração pública, analisada em face de lei federal, não considerando violados os princípios constitucionais invocados, tá? José interpõe apelação, ao qual se negou o provimento por unanimidade pelo mesmo fundamento levantado na sentença. 10 dias após a publicação da decisão que rejeitou seus embargos declaratórios, José procura um advogado para assumir a causa e ajuizar a medida adequada. Na qualidade de advogado, elabora a peça cabível, observando todos os requisitos formais e a fundamentação pertinente ao tema. Então vai. Você pegou o seu caso, você viu aí. Eu já tive uma decisão que já foi até o tribunal. Já teve até embargo de declaração, não é isso? Olha lá. Já teve apelação, embargos declaratórios e sempre rejeitando. O que cabe aí depois? Cabe recurso para as instâncias superiores. Aí você vai analisar. Essa lei aqui, ela viola a lei federal? Bom, viola a lei federal. Bom, pode ser um RESP? Até poderia, mas vamos ver. Bom, viola a lei federal e viola dispositivo constitucional. Então, eu vou lá dar uma olhada nas hipóteses do 102. E eu vou ver que o caso aqui julgou válida uma lei local, que é uma lei do Estado Y, contestado em face de lei federal. Qual lei federal? A Lei de Licitação, Lei 8.666. E, além disso, contrariou dispositivo da Constituição, violou vários princípios da Constituição. Bom, então a hipótese que está prevista lá no artigo 102.
Se é a hipótese, eu tenho que ver se está preenchido os outros requisitos que autorizam o recurso extraordinário. É decisão em única ou última instância? É decisão em última instância. Houve o esgotamento das vias ordinárias? Houve, inclusive com embargo de declaração. Teve o pré-questionamento da matéria? Sim, desde o juízo de primeiro grau, José alegou que aquela lei violava a lei federal e que, inclusive, violava princípios da Constituição. E, por fim, a repercussão geral? Sem dúvida, porque ultrapassa os limites, os interesses subjetivos da parte. Inclusive, o José propondo esse tipo de ação, ele está propondo a defesa de direitos coletivos, né, com uma ação popular. Então, ultrapassa os interesses subjetivos daqueles litigantes, né, da empresa, tanto a contratada quanto da administração pública e do próprio José, que entrou com essa ação popular. Então, preenchidos esses requisitos, hipótese do 102, pode entrar com recurso extraordinário. Beleza? Segundo caso, OAB-FGV, 10º exame de 2013. Tribunal de Justiça do Estado J julgou improcedente uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do município W. Tendo um acórdão declarado constitucional, lei orgânica municipal, que dispôs que o prefeito e o vice-prefeito não poderiam ausentar-se do país por qualquer prazo sem autorização da Câmara. No prazo recursal foram ofertados embargos declaratórios, mas improvidos. Contratado como advogado pelo prefeito do município, após a decisão proferida nos embargos declaratórios, apresente a peça cabível, tá? Então, mais uma vez nesse caso, você vai olhar, bom, eu tive aqui uma ADIM. A ADIM foi julgada improcedente, tá? E essa ADIM, ela visava a inconstitucionalidade da lei municipal, da lei orgânica, que dizia que prefeito e vice-prefeito não podem ausentar-se do país por qualquer período sem autorização da Câmara Municipal. Aí, a gente tem que lembrar o seguinte, que as regras para prefeito, para município, elas valem-se da simetria estabelecida na Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país quando exceder 15 dias, tá? Então, quando exercer 15 dias, o Congresso tem que dar autorização. Então, se há uma simetria entre governo federal e governo municipal, essa simetria tem que ser respeitada. Essa lei municipal não pode estabelecer que o prefeito e vice-prefeito não pode se ausentar do país por qualquer período que seja. Tem que ser pelo menos 15 dias, assim como vale para presidente da República no âmbito federal. Então, essa lei, ela viola um dispositivo da Constituição Federal, ela contraria a Constituição Federal também, beleza? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai lá no artigo 102 e vai verificar. Bom, eu tive uma hipótese que cabe no artigo 102. Bom, ela contraria a Constituição, com certeza, e ainda ela julgou válido uma lei local contestada em face. Uma lei local contestada em face da Constituição. Ó. É a hipótese do artigo C. Julgar válida lei local contestada em face desta Constituição. Pode ser A, pode ser C, ou os dois, o fundamento aí, tá? Bom, cabe no artigo 102? Cabe. Aí eu vou ver se está preenchido os outros requisitos. Eu tive decisão judicial em única ou última instância? Sim, única instância. ADIM é julgamento concentrado. Vai direto para o Tribunal de Justiça. 2. Esgotamento das vias ordinárias? Sim, inclusive com embargo de declaração. Teve o pré-questionamento da matéria? Claro, desde o começo, né? A ADIM, inclusive, ela questiona isso diretamente, essa matéria. E 4, aliás, né? A repercussão geral. Mais uma vez, porque ultrapassa os interesses subjetivos das partes, beleza? E além disso, também já houve até jurisprudência nesse sentido, né? De que isso tem que ser respeitado, essa simetria. Então, a repercussão geral também. Por fim, caso 3, nós vamos ver lá. Ó. Associação do Consumo Legal, associação civil constituída há 5 anos nos termos da lei civil, ingressa com uma ação civil pública contra a rede de postos de combustíveis na cidade Y do estado K. Porque foi notada a prática de preços abusivos pela rede de postos de combustíveis, sobretudo em situação de escassez e emergência. Em resposta, a empresa
culpava a grande carga tributária pelos preços altos praticados, mas ela não discriminava na nota fiscal a relação dos tributos cobrados, em desacordo com o que prevê a Lei 12.741, que diz que você tem que colocar na nota fiscal quanto de tributo incide sobre aquela mercadoria, né? E ela não fazia isso, essa rede de combustível, sob o argumento de que essa lei federal seria inconstitucional. A ação civil pública, que objetivava a reparação dos danos aos consumidores, adequação dos preços praticados e regularização da informação tributária nas notas fiscais, foi julgada improcedente, tendo o Tribunal de Justiça do Estado cá, inclusive, declarada a inconstitucionalidade incidental dessa lei, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, por considerar que a lei federal violaria livre concorrência, direito fundamental à privacidade e à propriedade. Opostos embargos de declaração foram rejeitados e, nessa condição, redige a peça cabível. Então, eu tenho aqui, de novo, uma hipótese em que uma determinada lei federal ela está sendo contestada, e ela está sendo contestada porque ela violaria a Constituição Federal. Só que, nesse caso aqui, ela foi utilizada como argumento pelo Tribunal de Justiça para dar validade àquela prática que essa rede de postos vinha fazendo. Então, na defesa, teve isso, e o Tribunal de Justiça considerou a lei que manda discriminar a relação de imposto na nota fiscal, considerou essa lei inconstitucional, né? Bom, eu tenho aqui uma decisão, então, por um Tribunal de Justiça que considerou determinada lei inconstitucional. Corre lá no 102 e vê se cabe aqui. E aí você vai ver que é a hipótese do 102, quando o Tribunal de Justiça, em única ou última instância, declara a inconstitucionalidade de lei federal, né? A Lei 12.741 de 2012, né? Então, declarou inconstitucional, você vai ver se preenche os outros requisitos. Tem decisão judicial em única ou última instância? Teve, né? Já foi julgado pelo Tribunal de Justiça, inclusive com embargo de declaração. Houve esgotamento das vias ordinárias, houve o pré-questionamento da matéria e a repercussão geral. E a repercussão geral aqui, inclusive, pelo artigo 97 da Constituição Federal, a cláusula de reserva de plenário. Hipótese que está lá no 1035, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, tá? Por quê? Porque foi julgado, então, inconstitucional a repercussão geral, a pré-questionamento, preenchidos os requisitos, cabe recurso extraordinário. Beleza? Então, sempre assim, você notou que viola a Constituição, corre no 102 se for hipótese de cabimento, verifica os outros requisitos e se estão todos presentes, pode entrar com recurso extraordinário que você vai acertar essa peça. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui e a gente volta com mais recurso extraordinário na próxima aula. Um grande abraço e até logo!